Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa segunda unidade da disciplina de Probabilidade e Estatística do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, oferecido pela Universidade Estadual de Londrina. Então, nessa nossa segunda videoaula, nós vamos tratar de independência dentro da nossa unidade de variáveis aleatórias. Muito bem. Pelo visto, o E desempenha um papel central. Antes da gente continuar, uma observação. Você deve se lembrar da nossa última videoaula que todas aquelas fórmulas que aparecem relacionando os conectivos lógicos, aparece sempre o E, aparece sempre a interseção. Então, pelo visto, essa interseção é fundamental porque permeia todas as fórmulas dos conectivos lógicos. Então, vamos dar mais destaque ao E. Então, para que a gente possa começar bem, vamos ver essa definição que está aqui no quadro. Definição. Seja ômega um espaço de probabilidade. Dois eventos aleatórios A e B são ditos mutualmente exclusivos se a interseção de A com B é vazia. Em outras palavras, dois eventos aleatórios eu vou chamar de mutualmente exclusivos quando eles não podem acontecer juntos. Ou seja, se o A e o B é vazio, ok? Então, vamos acompanhar um exemplo para a gente entender bem esse conceito. Então, nesse exemplo, olha só o que tem. No lançamento de um dado honesto de 6 faces. Evento A, cair um número par, e evento B, cair um número ímpar. São eventos mutualmente exclusivos, porque a interseção é vazio. Queridos, esse é o exemplo clássico de eventos mutualmente exclusivos. É impossível, no lançamento de um dado honesto de 6 lados, que o resultado seja simultaneamente um número par e simultaneamente um número ímpar. Não pode. Então, como esse E não pode acontecer, a gente diz que esses eventos são mutualmente exclusivos. Então, exemplo. No lançamento de um dado honesto de 6 faces, os eventos cair um número par e evento B, cair um múltiplo de 3, não são mutualmente exclusivos, pois A enter B é igual a 6, ou seja, é diferente do vazio. Pessoal, então nesse exemplo, olha só, é possível sim cair um número par e cair um múltiplo de 3 simultaneamente. Obviamente, nesse caso, esses dois eventos não são mutualmente exclusivos. Concorda? Mas aí então vem a pergunta central. Para que serve esse conceito de mutualmente exclusivos? Esse é o conteúdo dos nossos próximos teoremas. Então, primeiro teorema. Seja ômega um espaço de probabilidade e A e B dois eventos aleatórios mutualmente exclusivos. A probabilidade de A mais não B é dada por P de A mais não B é igual a P de A. Olha só, gente, o que é fundamental que você perceba? Nós já tínhamos um teorema na última videoaula nesse formato. A única diferença é que aqui os meus eventos são mutualmente exclusivos. Então, se você observar bem, a gente tinha um menos P de A inter B. Mas P de A inter B não é vazio? Se P de A inter B é vazio, quer dizer que a probabilidade desse termo é zero. Então, como que eu demonstro esse teorema? Vamos analisar aqui lendo o slide? Então, vamos demonstrar a probabilidade de A menos o B é igual à probabilidade de A menos a probabilidade da interseção, só que a probabilidade da interseção a gente sabe que é zero e, portanto, é só o P de A. Certo? Então, você sabe que se A e B são eventos aleatórios mutualmente exclusivos, então a probabilidade de A e não B coincide exclusivamente com a probabilidade de A. Isso é bastante intuitivo. Por exemplo, se eu falo assim para você, qual é a probabilidade de que caia um número par e que não seja ímpar? Mas isso nunca pode acontecer, cair um par e um ímpar simultaneamente. Então, a probabilidade de cair um número par que não seja ímpar, certamente coincide com a probabilidade de cair simplesmente um número par. Ok? Vamos verificar outros teoremas nessa mesma direção. Teorema:
seja ômega um espaço de probabilidade e A e B dois eventos aleatórios mutuamente exclusivos. A probabilidade de A ou B é dada por probabilidade de A ou B é igual a probabilidade de A mais não B mais a probabilidade de B mais não A. Então, demonstração, olha só, no mesmo espírito do slide anterior, a probabilidade de A ou B é a probabilidade de A mais não B, mais a probabilidade de B mais não A, mais a probabilidade de A e B. Isso coincide com a probabilidade de A mais não B, mais a probabilidade de B mais não A, só que a probabilidade da interseção, como os eventos são mutuamente exclusivos, é vazio, então, portanto, a probabilidade do vazio a gente sabe que é zero. No mesmo espírito do teorema anterior, nós já tínhamos uma fórmula dessa natureza, só que aparecia aqui um termo que envolvia interseção. Só que como os eventos aleatórios, nesse caso, são mutuamente exclusivos, esse termo que envolve a interseção é zero e, portanto, desaparece da minha fórmula, ok? Vamos ver mais um teorema nesse mesmo espírito. Seja ômega um espaço de probabilidade e A e B dois eventos aleatórios mutuamente exclusivos. A probabilidade de A ou B é dada por probabilidade de A ou B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Demonstração, a gente já sabe que a probabilidade de A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B. Só que a probabilidade de A e B é zero, porque A e B é mutuamente exclusivo, ou seja, é conjunto vazio. Então a probabilidade de A, então essa conta dá probabilidade de A mais probabilidade de B menos zero e, portanto, fica a probabilidade de A mais B. Olha só que coisa muito interessante. Lembra que eu comentei com vocês na videoaula passada que sempre que a gente tinha um ou, era muito perigoso você falar assim, eu tenho que A ou B, a probabilidade de A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B e que essa fórmula não valia sempre? Puxa na tua memória, eu fiz esse comentário na videoaula passada. Ora, mas é exatamente nessa circunstância especialíssima que passa a valer. Porque o que está dizendo aqui? Que se A e B são eventos aleatórios, mutuamente exclusivos, neste caso e somente neste caso, o que acontece? A probabilidade do ou coincide com a probabilidade da soma. Então, isso é o ponto fundamental que a gente tem estudado até agora. Como a interseção aparece em todas as fórmulas que a gente estudou na videoaula passada, por isso a gente destaca esse caso especial, que é o caso do E. Maravilha? Pelo visto, o E desempenha um papel central. Então vamos aproveitar esse momento para fazer mais uma definição. Definição: seja ômega um espaço de probabilidade. Se B é um evento aleatório de probabilidade positiva, então a probabilidade condicional de A dado B é definida por probabilidade de A dado B coincide com a probabilidade de A e B dividido pela probabilidade de B para todo evento aleatório A. E lê-se A barra B como A dado B. Alguns esclarecimentos são importantes nesse minuto. Essa é certamente uma das definições mais interessantes da probabilidade. Vamos fazer um pequeno exercício aqui mental. Pessoal, todo mundo sabe que a chance de você ganhar, por exemplo, na Mega Sena é muito pequena. Agora, imagine que eu faça a seguinte pergunta para você. Qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena sabendo que você já acertou 4 números ou 5 números? Certamente é maior. Concorda comigo? Então a pergunta é, como que a gente calcula a probabilidade de um evento sabendo que outro já aconteceu? É o que a gente chama de probabilidade condicional. Isso é fundamental para a gente raciocinar.
Olha, vamos ler de novo para ver se você compreende o que eu quero te dizer. Eu estou chamando de probabilidade de A dado B. Não confunda essa barra vertical com a barra inclinada da aula passada. A barra inclinada era o não, lembra? A barra vertical significa dado. Então, qual é a probabilidade, olha que coisa interessante, qual é a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? Ou seja, qual é a probabilidade de A dado o meu conjunto B, dado o meu evento B? E essa fórmula é a seguinte: a probabilidade de A dado B a gente define como a probabilidade de A e B dividido pela probabilidade de B, tá bom? E essa barra, como eu contei para vocês, que lê-se A dado B. Mas de onde vem a inspiração para essa fórmula? É muito simples, a inspiração é a seguinte: se você tiver a fim de fazer uma conta, eu vou propor um exercício para você. Verifique que essa probabilidade P, definida dessa forma para todo evento aleatório A, de fato atende todos os axiomas, por exemplo, de medida e de probabilidade que a gente estudou lá na nossa primeira unidade. Então você vai ver que essa é a definição que melhor se ajusta para esse contexto, tá bom? Muito bem? Então agora eu gostaria de ler com vocês o nosso próximo teorema, que é o teorema da multiplicação. E você vai entender por que é bacaníssimo esse teorema. Seja ômega um espaço de probabilidade. Sejam A1, A2, etc., eventos aleatórios. Então, a probabilidade de A1 acontecer simultaneamente com A2, acontecer simultaneamente com A3, etc., etc., acontecer simultaneamente com AN, coincide com a probabilidade de A1 multiplicado pela probabilidade de A2, dado A1, multiplicado pela probabilidade de A3, dado A1 inter A2, etc., vezes a probabilidade de AN, dado A1 inter, etc., inter AN-1. O que essa fórmula está falando? Essa fórmula, esse teorema da multiplicação, ele é muito legal porque permite com que a gente encadeie um raciocínio que envolva o conectivo lógico E. Olha só, suponha que você queira calcular a probabilidade desses N eventos acontecerem simultaneamente. Então o que você precisa conhecer? Você precisa conhecer a probabilidade do primeiro evento acontecer. Você precisa conhecer a probabilidade do segundo evento acontecer, supondo que o primeiro aconteceu. Depois tem que calcular a probabilidade do terceiro evento acontecer, supondo que o primeiro e o segundo já aconteceram. Então isso é uma maneira de calcular, e quando você multiplica tudo, você tem então a probabilidade, uma maneira de calcular a probabilidade de todos esses eventos acontecerem simultaneamente. Então vamos fazer uma pausa para a gente demonstrar esse teorema e depois vamos resolver um exercício de probabilidade bem legal, que você vai falar assim, nossa, entendi para que serve esse teorema da multiplicação. Vamos juntos? Demonstração. Obviamente, essa demonstração ela é feita por indução, que vocês já conhecem de outra disciplina desse curso, e eu só vou fazer o caso n igual a 2. O restante eu deixo de exercício para vocês, tá? A demonstração é super simples. A gente sabe da definição que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de B. Logo, se eu passo a probabilidade de B para lá, multiplico em cruz, eu obtenho, portanto, que a probabilidade de A inter B coincide com a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. Ok? Claro que essa demonstração ela só está feita para este primeiro caso. Você na sua casa suponha que vale para N e demonstra para mim que vale para N mais 1. Ou seja, você vai aplicar a técnica de demonstração indução.
O que eu fiz aqui para você foi simplesmente demonstrar o caso base, que é n igual a 2. Outro exercício que eu deixo para você. Nesse caso, para fazer essa demonstração, eu não usei A1 e A2. Eu usei A e B. Será se você consegue transformar este raciocínio que está aqui na linguagem do enunciado usando A1 e A2? Então, vou deixar esse exercício também para você pensar. Perfeito? Bem, agora aí na tua tela você deve estar vendo o exemplo que eu quero propor para vocês usando o teorema da multiplicação. Então, o meu exercício é o seguinte: eu quero selecionar 3 cartas de um baralho ao acaso e sem reposição. Qual a probabilidade de tirar 3 reis? Vou explicar para vocês qual é o meu exercício. Eu tenho um baralho, tá bom? Um baralho padrão, sem nenhum truque. E eu vou escolher desse baralho padrão 3 cartas. Eu quero conhecer qual é a probabilidade de que, selecionando 3 cartas, venha exatamente 3 reis. Então eu tiro 3 cartas, eu te dou o baralho, 52 cartas, e eu quero saber o quê? Qual é a probabilidade de eu tirar 3 reis ao acaso e na sequência, sem reposição. Ou seja, eu tirei o primeiro rei, eu jogo ele fora. Eu não coloco ele de volta no baralho. Isso muda a probabilidade, tá? Então, usando o teorema da multiplicação, vamos ver se a gente consegue perceber quão difícil ou quão fácil é da gente calcular a probabilidade para tirar 3 reis de um baralho padrão, sem reposição e ao acaso. Então, vem aqui comigo no nosso próximo slide para a gente fazer essa conta. Bem, para usar o teorema, eu vou precisar então construir 3 eventos. O meu primeiro evento é o que eu estou chamando de AI. Esse evento AI significa o seguinte: eu quero tirar o rei na minha iésima extração. Então, ou seja, o meu A1 é tirar o rei na primeira extração, o A2 é tirar o rei na segunda extração e o A3 é tirar o rei na terceira extração. Pessoal, raciocina comigo. Por que eu dividi em 3 eventos? Repito, A1, tirar o rei na primeira extração, A2, tirar o rei na segunda extração, A3, tirar o rei na terceira extração. O que eu quero fazer? Tirar 3 reis da sequência. Então eu quero calcular a probabilidade de tirar A1 e A2 e A3. Ou seja, eu quero calcular a probabilidade da interseção de A1 com A2 e com A3. Vamos voltar para esse mesmo slide para você continuar a conta comigo. Então, olha lá. A probabilidade de A é a probabilidade de A1 inter A2 e inter A3, que foi aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Agora eu vou usar o teorema da multiplicação. Como que é o uso do teorema da multiplicação? É uma formuleta. A probabilidade de A1 e A2 e A3 é a probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2 dado A1 vezes a probabilidade de A3 dado A1 inter A2. Vamos juntos aqui analisar o que está acontecendo. Eu simplesmente, pessoal, usei o meu teorema da multiplicação, tá bom? Agora, eu preciso calcular cada uma destas probabilidades individuais para chegar na resposta do meu exercício. Então, vamos pensar. Qual é a probabilidade do meu A1? Gente, o meu baralho ele tem 52 cartas e ele tem 4 reis. Concorda comigo? O baralho está completo, embaralhado, 52 cartas e 4 reis. Qual é a probabilidade de você ir lá e tirar um rei? Bem, você tem 4 possíveis reis entre 52 cartas. Então, a probabilidade do A1 é 4 sobre 52. Ok? A próxima probabilidade que eu preciso calcular é a probabilidade de A2 dado A1.
Ou seja, eu quero calcular a probabilidade de A2 sabendo que A1 já aconteceu. Gente, mas eu estou supondo que o A1 já aconteceu. Então o que isso significa? Que eu fui lá e já tive a sorte de tirar o rei da primeira rodada. Concorda? Agora, qual é a chance de tirar o rei na segunda extração, sabendo que eu já tive a sorte na primeira extração? Bem, o baralho não tem 4 reis e 52 cartas. Se você tirou o rei na primeira, quantos reis sobraram? 3. O baralho original não tinha 52 cartas. Quantas cartas tem então depois que você tira o primeiro rei? 51. Então, com certeza, a probabilidade do A2, dado o A1, é 3 sobre 51. Concorda? Por fim, qual é a probabilidade do A3, dado que aconteceu já o A1 e o A2? Bem, o A1, você já tirou o rei da primeira rodada. Perfeito. E você já tirou o rei da segunda rodada, que é o A1 e o A2. Agora, qual é a probabilidade de você tirar um rei na terceira rodada? A conta é muito fácil, porque raciocina comigo. Não tinha 52 cartas? Você tirou uma carta na primeira rodada, foi para 51. Você tirou uma carta na segunda rodada, foi para 50. Você não tinha 4 reis na primeira rodada? Você tirou um rei, foi para 3. Você tirou outro rei, foi para 2. Então, certamente, a probabilidade de tirar um rei na terceira extração, dado que você tirou um rei na primeira e tirou um rei na segunda, é 2 sobre 50. Concorda comigo? Então, pronto, pessoal. Para calcular a probabilidade de tirar um rei em sequência em 3 extrações, 3 reis em sequência em 3 extrações, você simplesmente tem que fazer essa conta. 4 sobre 52 vezes 3 sobre 51 vezes 2 sobre 50. É assim que você faz o cálculo da probabilidade, tá? Se você quiser na sua casa, vou deixar um exercício super interessante. Tenta fazer mais uma etapa. Qual seria a probabilidade de 4 reis serem tirados em 4 extrações, sem reposição, nos mesmos modos? Ou seja, eu quero que você faça mais uma etapa aqui para mim. Perfeito? Além disso, eu vou deixar como outro exercício para que você compute esse número, que é o equivalente à probabilidade do nosso exercício, e transforme para mim em porcentagem, para você ter uma ideia de quão difícil ou de quão fácil é concluir esse exercício. Ok? Bem, então, pelo visto, pessoal, a gente continua falando do E, e o E desempenha certamente um papel central. Então, seja ômega um espaço de probabilidade. Sejam A e B eventos aleatórios. Eu vou dizer que A e B são eventos independentes se a probabilidade de A e B coincide com a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Todo mundo sabe que, grosseiramente falando, se você coloca um E, você precisa reduzir a probabilidade, porque você colocou uma condição a mais. Concorda? Então, olha só, não é verdade que em geral, a probabilidade do E seja o produto das probabilidades. Da mesma forma como que em geral, a probabilidade da soma não coincide com a probabilidade do OU, ok? Então, nesse caso, quando isso acontece, ou seja, quando a probabilidade do E coincide com o produto das probabilidades, a gente vai chamar esses dois eventos de eventos independentes. Então, como exemplo de aplicação, vamos fazer esse teorema. Então, seja ômega um espaço de probabilidade, os eventos aleatórios A e B são independentes, se e somente se a probabilidade de A dado B coincide com a probabilidade de A, supondo que a probabilidade de B é positiva. A demonstração, probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes B. Por quê? Porque os eventos são independentes por definição. Mas isso acontece se e somente se a probabilidade de A e B eu posso muito bem trocar por probabilidade de A dado B vezes probabilidade de B. Concorda? Porque essa é a definição da probabilidade de A e B. E isso acontece se e somente se, cortando a probabilidade de B dos dois lados. Então eu concluo que fica a probabilidade de A dado B igual à probabilidade de A. Certinho?
Então, com esse exemplo de aplicação, a gente consegue obter uma coisa muito interessante, que dois eventos são independentes se a probabilidade de A dado B coincide com a probabilidade de A, e é C e somente C, ou seja, é um sinônimo matemático. Isso, em termos práticos, é muito interessante, porque raciocina comigo, a probabilidade, veja, os eventos são independentes, então a probabilidade de A dado B coincide com a probabilidade de A. Ou seja, tanto faz se B acontece ou não, a probabilidade de A acontecer não foi alterada. Por isso que a gente chama esses eventos de eventos independentes. Perfeito? Então agora vamos fazer uma continha, vamos fazer exemplos numéricos. Vem aqui comigo. Exemplo. No lançamento de um dado honesto de 6 lados. Esses eventos, evento A, cair um número par, e evento B, cair um número ímpar, eles não são independentes. Olha só, não são independentes. Por quê? Porque a probabilidade de cair um número par e um número ímpar simultaneamente é vazia, ou seja, não acontece isso simultaneamente, e a probabilidade do vazio a gente sabe que é 0. Por outro lado, o produto das probabilidades não é 0. O produto das probabilidades, ele é, no caso de cair um número par, é metade, o caso de cair um número ímpar também é metade, então o produto dos dois é 1/4, e 1/4 é diferente de 0. Em outras palavras, se você observar bem, o fato de cair um número par e cair um número ímpar não é independente, é muito simples de você observar intuitivamente, porque é claro que se cai um número par, a chance depois de cair um número ímpar fica alterada, ok? Então, por isso que nesse caso não bate, então os eventos não são independentes. Vejamos agora um exemplo de eventos independentes. Vamos lá? Exemplo, escolher um ponto no círculo de raio 1 centrado na origem. Então, os eventos, evento A, o ponto de estar no máximo meio da origem. E evento B, a primeira coordenada do ponto é maior que a segunda coordenada do ponto, eles são independentes, pois a probabilidade do ponto estar no máximo a meio da origem e da primeira coordenada do ponto ser maior que a segunda coordenada do ponto é 1/8. Isso coincide com 1/4 vezes meio, e 1/4 é justamente a probabilidade do ponto de estar no máximo meio da origem, e meio é justamente a probabilidade da primeira coordenada do ponto ser maior que a segunda coordenada do ponto. Perfeito? Então eu peço para que você, na sua casa, tente justificar por que a probabilidade de A e de B é 1/4 e meio, respectivamente. E a dica que eu te dou é sempre a mesma. Nesse caso, a medida associada é a área, porque nós estamos dentro do plano cartesiano, nós não estamos mais num conjunto finito. Então a medida é a área. Então a probabilidade de A é a área de A dividido pela área do círculo de raio 1. E a probabilidade de B é a área de B dividido pela área do círculo de raio 1. Tente completar os dados desse exemplo para justificar essas probabilidades. E se você tiver dúvida, não esqueça de confirmar com o seu tutor, ok? Então agora vamos para a nossa próxima e última definição, que é a seguinte. Seja ômega um espaço de probabilidade. Uma função f de ômega em R é chamada de variável aleatória. E a gente está adotando este nome por simplicidade, tá bom? Alguns livros colocam outras condições para chamar uma função de variável aleatória e nós não. Nós vamos chamar simplesmente uma função de ômega em R de variável aleatória. Qual o grande truque nisso daqui? A ideia é que essa função represente uma característica numérica associada a cada possível resultado. Quem que é ômega mesmo? Ômega é o espaço amostral. Quem que é ômega mesmo? Ômega é a coleção de todos os resultados possíveis e indivisíveis do seu experimento. Lembrou? E o que essa função faz? Ela associa a cada resultado possível um número. No caso, um número real. E a esta função a gente está dando o nome de variável aleatória, tá bom? Então, qualquer maneira de indexar
um resultado com, por exemplo, uma quantidade, é uma variável aleatória. Por exemplo, digamos que eu tenha que escolher uma pessoa aleatória da cidade de Londrina. Isso é o meu experimento, escolher aleatoriamente uma pessoa da cidade de Londrina. Qual que é a variável aleatória? Por exemplo, é a altura da pessoa que eu escolhi, ok? Porque é uma característica numérica, é um número real. Qual outro exemplo de variável aleatória? Nós podemos pegar o peso dessa pessoa, nós podemos pegar a idade dessa pessoa. Todas as vezes que você associa o resultado de um experimento aleatório, o resultado, não o evento, o resultado, com um número, esta associação é chamada de variável aleatória. Alguns livros também falam o seguinte: a literatura costuma separar em variável aleatória discreta e não discreta. A discreta é aquela que assume uma quantidade discreta de valores, uma quantidade, por exemplo, contável, finita de valores, tá? Alguns livros, a parte da literatura também gosta de chamar uma função de variável discreta, de variável aleatória, quando ela também não assume valores discretos. Então você pode assumir o contradomínio real sem problema nenhum, tá? Mas nós não vamos entrar nessas nuances nesse curso. Então, para a gente, todas as vezes que eu chamar de variável aleatória, é sempre uma função de ômega em R. Perfeito? Vamos ver então o nosso último exemplo da aula de hoje. Exemplo, escolher um ponto no círculo de raio 1 centrado na origem. Essa função f de xy dada por raiz de x² mais y² é uma variável aleatória. Por quê? Porque ela associa a cada ponto do círculo de raio 1 centrado na origem um número. Nesse caso, que número é esse? É a distância do ponto escolhido até a origem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido na nossa videoaula de hoje. Bons estudos e se você tiver dúvida, não esqueça de escrever. Obrigado!